Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGA-DEIGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E nesta quarta-feira, neste dia 4 de agosto de 2021, amados, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra reveladora, vivificadora à nossa amada igreja. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele age, ele opera através de nós, porque ele nos usa para sermos como nós somos o seu templo, a casa de Cristo, o templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí no 20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí o nosso espírito tem que subjugar a nossa carne. Mateus capítulo 26, versículo 41, nós temos que vigiar, antes de orar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito vai estar pronto, mas a pessoa não pode dar vazão à carne, porque a carne é fraca. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. E quando nós fazemos com que o nosso espírito subjugue a nossa carne, tanto que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. E quando o nosso espírito subjuga a nossa carne, ele estará anelado ao Espírito Santo de Deus, nos trará revelações, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ele nos dará poder e autoridade no mundo espiritual. Portanto, vejamos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 1 em diante. Mas, primeiramente, vamos entrar na presença de Deus Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez nos achegamos a Ti e queremos vos pedir perdão, Senhor, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra. Em nome de Jesus, vos pedimos bênçãos, proteção, direção para todos nós, para toda a nossa casa, os nossos filhos e filhas, nossa família, para todas as pessoas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. Nós oramos pela família brasileira, pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, pelas nossas autoridades constituídas em instituições, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, por toda a sua família, pelo nosso vice-presidente general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, por toda a sua família, por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, por todas as suas respectivas casas e famílias, por todas as nossas instituições e os seus integrantes, por todas as suas respectivas casas e famílias, por toda a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, pela nação de Israel, pelo povo de Israel, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, para que o Senhor faça desta palavra luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, em nome de Jesus. Portanto, vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 em diante.
Barnabé e Saulo, Saulo é Paulo, tá? São enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, Elimas e em o Encantador. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, ou seja, Saulo, que depois da conversão passou a ser chamado Paulo, olha só. Herodes, o tetrarca, olha só. Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós estamos orando, o Espírito Santo de Deus nos traz as revelações, ele fala aos nossos corações. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha só, o Espírito Santo mandou à igreja que apartasse a Barnabé e a Paulo para a obra que ele tem chamado. Irmãos, a igreja somos nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus, a casa de Cristo, a igreja de Deus, tá? O templo, o local de oração é a casa de oração onde se congregam. É chamada casa de oração. Agora, nós somos a igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo de Deus, a casa de Cristo. Voltemos, Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, olha só, vejam bem, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Olha só, o procônsul Sérgio Paulo era o varão prudente, mas ele estava sendo influenciado por esse mágico chamado que se intitulava Bar-Jesus. Chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. É o que acontece muito em nossos dias. Tem muitas pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Este é o nosso propósito, de levar a palavra de Deus àquelas pessoas sedentas. Mas existem muitas pessoas que tentam impedir a palavra de Deus de chegar até estas pessoas que são sedentas pela palavra de Deus. Agora nós vamos ver o decorrer. Mas o qual se estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interprete o seu nome. Olha só, o encantador, aquele homem que tentava impedi-lo de ouvir a palavra de Deus, que se intitulava Bar-Jesus, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olha como é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ou seja, no encantador: ó filho do diabo,
cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha só. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Nós não temos que desejar mal a ninguém, irmãos. Nós não temos que lançar mal sobre quem quer que seja. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Portanto, irmãos, nós temos que vigiar antes de orar, nós temos o dever de levarmos a palavra de Deus, de abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoar. Aqui Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele viu que por trás daquela obra negativa daquele homem, que estava tentando impedir o procônsul de ouvir a palavra de Deus, estava Satanás. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4, mas saindo do nosso evangelho, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e o Deus desse século é o diabo. Fica esta palavra abençoada para a nossa amada igreja. Senhor, nos dê um restante de quarta-feira, um restante de semana ricamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para a nossa amada igreja.